Boa noite a todos. Bem-vindos à Academia Mineira de Letras. É um prazer enorme recebê-los e receber também esse espetáculo aqui tão diz tanto sobre Kafka, sobre a literatura, sobre o que essa casa trata. Esse projeto que está trazendo essa apresentação, esse espetáculo, é um projeto chamado Casa da Palavra, um projeto da Academia Mineira de Letras que trata da interseção da literatura com outras áreas. É um projeto patrocinado pela Unimed BH, pelo Instituto Unimed BH, por meio de pessoas físicas, co-patrocinado pela CBMM. Eu gostaria aqui de registrar duas presenças, que é do acadêmico professor Raimundo Nonato Fernandes, que muito nos honra, e do Robson Darrell. Eu queria, pedir para vocês que desliguem os celulares. Então, agradecer a Georgia Oliveira, os agradecimentos só para a Georgia Oliveira, e agradecer o Kimura, a Miranda, que faz a produção, e apresentar para vocês, então, relatório para uma academia, Kimura Schettino, direção Leite Ribeiro. Vocês tenham uma boa noite. Obrigada. Obrigada. Senhores da Academia, confere-me a honra de me convidar a oferecer à Academia um relatório sobre a minha pregressa vida de macaco. Não posso, infelizmente, corresponder ao convite nesse sentido. Quase 5 anos me separam da condição de símio, espaço de tempo que, medido pelo calendário, talvez seja breve, mas que é infindavelmente longo para atravessar a galope, como eu fiz, acompanhado em alguns trechos por pessoas excelentes, conselhos, aplauso e música orquestral, mas no fundo sozinho, pois, para insistir na imagem, todo acompanhamento se mantinha bem recuado diante da barreira. Essa realização teria sido impossível se eu tivesse querido me apegar com teimosia à minha origem e às lembranças de juventude. Justamente a renúncia a qualquer obstinação era o supremo mandamento que eu me havia imposto. Eu, macaco livre, me submeti a esse jugo. Com isso, porém, as recordações por seu turno se fecharam cada vez mais para mim. O retorno, caso os homens o tivessem desejado, estava de início liberado através do portal inteiro que o céu forma sobre a terra. Mas ele foi se tornando simultaneamente mais baixo e mais estreito. Com a minha evolução empurrada para frente, chicote, sentia-me melhor e mais incluído no mundo dos homens. A tormenta cujo sopro me carregava do passado amainhou. Hoje é apenas uma corrente de ar que me esfria os calcanhares, no buraco na distância através do qual ela vem, e através do qual eu outrora vim, ficou tão pequeno que eu me esfolaria no ato de atravessá-lo, mesmo que as forças e a vontade bastassem para que retrocedesse até lá.
falando francamente, por mais que goste de escolher imagens para essas coisas, falando francamente, sua origem de macaco, meus senhores, até onde tenham atrás de si algo dessa natureza, não pode estar tão distante dos senhores como a minha está distante de mim. Mas ela faz cócegas no calcanhar de qualquer um que caminhe sobre a terra, do pequeno chimpanzé ao grande Aquiles. No sentido mais restrito, entretanto, posso talvez responder à indagação dos senhores, e o faço até com grande alegria. A primeira coisa que aprendi foi dar um aperto de mão. O aperto de mão é testemunho de franqueza. Posso eu hoje, quando estou no auge da minha carreira, acrescentar àquele primeiro aperto de mão a palavra franca. Não ensinará nada essencialmente novo à academia e ficará muito aquém daquilo que se exigiu de mim. Ainda assim deve mostrar a linha de orientação pela qual o ex-macaco entrou no mundo dos homens e aí se estabeleceu. Mas sem dúvida, não poderia dizer nem a insignificância que se segue, se não estivesse plenamente seguro de mim, e se meu lugar em todos os grandes teatros de variedades do mundo civilizado não tivesse firmado a ponto de se tornar inabalável. De sobre como fui capturado, tenho de me valer de relatos de terceiros. Uma expedição de caça da firma Agenbeck estava de tocaia nos arbustos da margem, quando ao anoitecer eu, no meio de um bando, fui beber água. Atiraram. Fui o único atingido. Levei 2 tiros, um na maçã do rosto. Esse foi leve, mas deixou uma cicatriz vermelha de pelos raspados que me valeu o apelido repelente de Pedro Vermelho. Absolutamente descabido e que só podia ter sido inventado por um macaco. Como se eu me diferenciasse do macaco amestrado Pedro, morto não faz muito tempo, e conhecido em um ou outro lugar, somente pela mancha vermelha na maçã da cara. Mas digo isso apenas de passagem. O segundo tiro me acertou embaixo da anca. Foi grave. Li recentemente um artigo de algum dos 10.000 cabeças de vento que se manifestam sobre mim nos jornais, que a minha natureza de símio ainda não está totalmente reprimida. A prova disso é que quando chegam visitas eu tenho a predileção em despir as calças para mostrar o lugar onde foi que aquele tiro entrou. Teria arrancado uma mão dos dedinhos da mão do sujeito que escreveu isso. Eu posso despir as calças a quem me apraz. Não se encontrará lá nada, senão uma pelúcia bem tratada e a cicatriz de um tiro que eu chamaria de um tiro delinquente. Está tudo exposto à luz do dia, não há nada a esconder. Senhores, quando se trata da verdade, qualquer um de espírito largo joga fora as mais finas maneiras. Se ao contrário, aquele escreviador despisse as calças diante da visita que chega, isso sem dúvida teria um outro aspecto. Quero considerar como sinal de juízo se ele não o fizer. Mas então, que me deixe em paz com seus sentimentos delicados. Depois daqueles tiros,
Eu acordei. E aqui, aos poucos, começa a minha própria lembrança numa jaula, na coberta do navio a vapor da firma Agenbeck. Não era uma jaula gradeada de 4 lados, eram apenas 3 paredes pregadas no caixote que formava, portanto, a 4ª parede. O conjunto era baixo demais para que eu me levantasse, estreito demais para que eu me sentasse. Por isso fiquei agachado, com os joelhos dobrados que tremiam sem parar. Na verdade, voltasse para o caixote. Uma vez que a princípio eu provavelmente não queria ver ninguém e desejava estar sempre no escuro, enquanto por trás as grades da jaula me penetravam na carne. Considero vantajoso esse tipo de confinamento de animais selvagens nos primeiros tempos. E hoje, pela minha experiência, não posso negar que seja assim, do ponto de vista humano. Mas então eu não pensava isso. Pela primeira vez na vida estava sem saída. Ao menos em linha reta, ela não existia. Em linha reta, diante de mim, estava um caixote. Cada tábua firmemente ajustada uma à outra. É verdade que por entre as tábuas havia uma fresta que ia de lado a lado. E quando a descobri, saudei-a com o uivo bem-aventurado do animal irracional. Mas nem de longe essa fresta bastava para deixar o rabo passar. Mesmo com toda a força de um macaco, ela não podia ser alargada. Conforme me disseram mais tarde, devo ter feito muito pouco barulho. Donde se concluiu que ou iria perecer logo, ou que caso conseguisse sobreviver aos primeiros tempos críticos, ficaria bastante apto a me adestrar. Sobrevivi a esses tempos. Surdos soluços, dolorosa caça às pulgas, fatigado lamber de um coco, batidas de crânio na parede do caixote, mostrar a língua quando alguém se aproximava, foram essas as primeiras ocupações de minha nova vida. Em tudo, porém, apenas um sentimento. Nenhuma saída. Naturalmente, só posso retratar com palavras humanas o que então era sentido à maneira dos macacos. E em consequência disso, cometo distorções. Mas, embora não possa mais alcançar a velha verdade do símio, pelo menos no sentido da minha descrição, ela existe. Quanto a isso, não há dúvida. Até então eu tivera tantas vias de saída, agora nenhuma. Estava encalhado. Tivesse me pregado, minha liberdade não teria ficado menor. Por que isso? Senhores, escalavra a carne entre os dedos do pé que não vai achar um motivo. Senhores, comprimam a carne quanto a barra da jaula, até que ela o parta em 2, que não vai achar um motivo. Eu não tinha saída, mas precisava arranjar uma, pois sem ela não podia viver. Caso permanecesse sempre colado à parede daquele caixote, teria esticado as canelas sem remissão. Mas na firma Agenbeck, o lugar dos macacos é de encontro à parede do caixote. Pois bem, por isso deixei de ser macaco. Um raciocínio claro e belo que de algum modo eu devo ter chegado com a barriga, pois os macacos pensam com a barriga. Tenho medo que não compreendam direito o que entendo por saída. Emprego a palavra no seu sentido mais comum e pleno. É intencionalmente que não digo liberdade.
Não me refiro a este grande sentimento de liberdade por todos os lados, como um macaco, talvez eu conhecesse. E travei conhecimentos com pessoas que têm essa aspiração. Mas no que me diz respeito, não existia liberdade nem naquela época nem hoje. Dito de passagem, é muito frequente que os homens se enganem entre si com a liberdade. E assim, como a liberdade figura entre os sentimentos mais sublimes, também o engano correspondente figura entre os mais elevados. Muitas vezes vi, nos teatros de variedades, antes da minha entrada em cena, um ou outro par de artistas às voltas com os trapézios, lá do alto, junto ao teto. Eles se arrojavam, balançavam, saltavam, voavam um para os braços do outro, um carregava o outro pelos cabelos, presos nos dentes. Isso também é liberdade humana. Eu pensava, movimento soberano. Derrisão da sagrada natureza. Nenhuma construção ficaria em pé diante da gargalhada dos macacos à vista disso. Não, liberdade eu não queria. Apenas uma saída, à direita, à esquerda, para onde quer que fosse, eu não fazia outras exigências. A saída podia ser também apenas um engano. A exigência era pequena, o engano não seria maior. Ir em frente. Ir em frente. Só não ficar parado com os braços levantados, comprimidos contra a parede de um caixote. Hoje vejo claro, sem a máxima tranquilidade eu nunca poderia ter escapado. E de fato, talvez eu deva tudo o que me tornei à tranquilidade que me sobreveio depois dos primeiros dias lá no navio. Mas a tranquilidade, por sua vez, eu a devo sem dúvida às pessoas do navio. São homens bons, apesar de tudo. Ainda hoje gosto de me lembrar do som de seus passos pesados que então ressoava em minha sonolência. Tinha o hábito de agarrar tudo com extrema lentidão. Se algum queria coçar os olhos, erguia a mão, como se ela fosse um prumo de chumbo. Suas brincadeiras eram grosseiras, mas calorosas. Seu riso estava sempre misturado a uma tosse que soava perigosa, mas não significava nada. Tinham sempre na boca alguma coisa para cuspir. E para eles era indiferente onde cuspiam. Queixavam-se sempre de que minhas pulgas pulavam em cima deles. Mas nunca ficaram seriamente zangados comigo por isso. Sabiam muito bem que nos meus pelos as pulgas prosperam e que as pulgas são saltadoras. Conformavam-se com isso. Quando eu estava de folga, alguns sentavam-se em semicírculo à minha volta. Quase não falavam, mas arrubiavam uns para os outros. Fumavam os cachimbos esticados sobre os caixotes. Davam tapas nos joelhos assim que eu fazia um menor movimento. E de vez em quando um deles pegava um pau e me fazia cócegas onde me era agradável. Se eu hoje fosse convidado a fazer uma viagem nesse navio, certamente recusaria o convite. Mas é igualmente certo que lá, na coberta da embarcação, eu não me entregaria apenas às más recordações. A tranquilidade que eu conquistei do círculo dessas pessoas foi o que, acima de tudo, me impediu de qualquer tentativa de fuga. Da perspectiva de hoje, me parece que eu teria, no mínimo, pressentido que precisava achar uma saída caso quisesse viver. Mas que essa saída não devia ser encontrada pela fuga. Não sei mais se a fuga era possível, porém acredito nisso. A um macaco a fuga
deveria ser sempre possível. Com os dentes que tenho hoje, preciso ser cauteloso até no ato habitual de quebrar nós. Naquela época, teria conseguido, com o correr do tempo, partir nos dentes a fechadura. Não fiz. O que teria sido ganho com isso? Os senhores teriam me pedido de novo, mal a cabeça estivesse de fora, e me trancafiado numa jaula, pior ainda. Então, poderia ter fugido, sem ser notado, até o lado oposto, onde estavam os outros animais, quem sabe chegar até as cobras gigantescas e exalar o último suspiro de seus abraços. Então, poderia ter conseguido escapar para o convés e saltado pela murada. Aí, teria balançado um pouquinho sobre o oceano e me afogado. Atos de desespero. Não fazia cálculos tão humanos, mas sob a influência do ambiente, comportei-me como se os tivesse feito. Não fazia cálculo, mas sem dúvida observava com toda calma. Vi aqueles homens andando de cima para baixo, sempre os mesmos rostos, os mesmos movimentos, muitas vezes me parecendo que era apenas um. Aquele homem, ou homens, andavam, pois, sem impedimentos. O alto objetivo começou a clarear na minha mente. Ninguém me prometeu que se eu me tornasse como eles, a grade seria levantada. Não se fazem promessas como essas para realizações aparentemente impossíveis. Mas, se as realizações são cumpridas, também as promessas aparecem seguidas, exatamente no ponto em que tinham sido inutilmente buscadas. Ora, naqueles homens não havia nada em si mesmo que me atraísse. Se eu fosse um adepto da já referida liberdade, teria, com certeza, preferido o oceano do que essa saída que se me mostrava no turvo olhar daqueles homens. Seja como for, porém, eu já os observava desde muito tempo antes que viesse a cogitar nessas coisas. Sim, foram as observações acumuladas as que primeiro me impeliram numa direção definida. Era tão simples imitar as pessoas. Nos primeiros dias eu já sabia cuspir. Cuspimos então na cara do outro. A única diferença era que depois eu lambia a minha e eles não lambiam a sua. O cachimbo eu logo fumei como um velho, e se depois eu ainda comprimia o polegar no fornilho, a coberta inteira do navio se rejubilava. Só não entendi durante muito tempo a diferença entre o cachimbo vazio e o cachimbo cheio. O que mais me custou esforço foi a garrafa de aguardente. O cheiro me atormentava, eu me forçava com todas as energias, mas passaram-se semanas antes que eu me dominasse. Curiosamente, as pessoas levaram essas lutas interiores mais a sério que qualquer outra coisa em mim. Não distingo as pessoas, nem na minha lembrança. Mas havia um que sempre voltava. Sozinho ou com os camaradas, de dia e de noite, nas horas mais felizes. Colocava-se diante de mim com a garrafa e me dava algo. Ele não me compreendia. Queria solucionar o enigma do meu ser. Desafolhava devagar a garrafa e em seguida me olhava para verificar se eu havia entendido. Cedo que sempre olhei para ele com uma atenção selvagem e atropelada. Nenhum mestre de homem encontra em toda a volta da terra um aprendiz de homem assim.
estava desarrolhada, ele a erguia até a boca. Eu aceno com o olhar até a garganta. Ele acena com a cabeça, satisfeito comigo, e coloca a garrafa nos lábios. Encantado com o conhecimento gradativo, eu me coço aos guinchos, de alto a baixo, de lado a lado, onde cabe coçar. Ele se alegra, leva a garrafa à boca e bebe um trago. Impaciente e desesperado para imitá-lo, eu me sujo na jaula, o que por seu turno me causa grande satisfação. Distanciando então a garrafa, e em seguida, num arremesso, alçando-a outra vez, ele a esvazia de um só trago, inclinado para trás, numa atitude de exagero didático. Exausto, com tamanha exigência, não posso mais acompanhá-lo. E fico pendurado, frágil na jaula, enquanto ele encerra a aula teórica, alisando a barriga e arreganhando os dentes no sorriso. Só agora começo o exercício prático. Já não estava esgotado demais pela aula teórica? Certamente, esgotado demais. Faz parte do meu destino. Apesar disso, estendo a mão o melhor que posso para pegar a garrafa que me é oferecida. Desarrolho, tremo. Com esse sucesso, apresentam-se aos poucos novas forças. Ergo a garrafa. Quase não há diferença do modelo original. Levo aos lábios. E com asco, embora ela esteja vazia e somente o cheiro a encha, atiro-a com asco no chão. Para a tristeza do meu professor, para a tristeza maior de mim mesmo, nem com ele, nem comigo mesmo eu me reconcilio, por não ter esquecido, após jogar fora a garrafa, de passar a mão com perfeição na minha barriga e de arreganhar os dentes no sorriso. Com demasiada frequência a aula transcorria assim. E para a honra do meu professor, ele não ficava bravo comigo. Compreendia que lutávamos do mesmo lado contra a natureza do macaco e que a parte mais pesada ficava comigo. Seja como for, que vitória foi tanto para ele quanto para mim. Quando então, uma noite, diante de um círculo grande de espectadores, talvez fosse uma festa, senhores, tocava uma vitória. Um oficial passeava entre as pessoas, quando então, nessa noite, sem ser observado, eu agarrei uma garrafa de aguardente, deixada por distração diante da minha jaula. Desarrolhei, segundo as regras, sob a atenção crescente das pessoas. Levei aos lábios e, sem hesitar, sem contrair a boca, como um bebedor de cátedra, com os olhos virados, a goela transbordando, eu bradei sem mais. Alô? Prorrompi num som humano. Saltei com esse brado dentro da comunidade humana e senti como um beijo em todo o meu corpo que pingava de suor. O eco. Ouçam, ele fala. Repito. Não me atraí imitar os homens. Eu só imitava porque procurava uma saída por nenhum outro motivo. Nessa vitória também não se tinha feito muita coisa. A voz voltou a me falhar imediatamente, só apareceu meses depois. A aversão à garrafa veio ainda mais fortalecida. Mas fosse como fosse, a direção a seguir havia sido dada de uma vez por todas. Quando em Hamburgo fui entregue ao primeiro amestrador, reconheci logo as duas possibilidades que me estavam abertas. Jardim zoológico ou teatro de variedades. Não hesitei, disse ele mesmo, empregue toda a energia
rodeado de variedades. Essa é a saída. O jardim zoológico é apenas uma nova jaula. Se você for para ele, está perdido. E eu aprendi, Senhor. Aprende-se o que é preciso que se aprenda. Aprende-se quando se quer uma saída. Fiscaliza-se a si mesmo com um chicote. A menor resistência flagela-se a própria carne. A natureza do macaco escapou de mim frenética, dando cambalhotas, de tal modo que com isso meu primeiro professor quase se tornou ele próprio um símio. Ele de renunciar às aulas, precisou ser internado no sanatório. Felizmente, saiu logo de lá. Mas eu consumi vários professores. Alguns até ao mesmo tempo. Quando já havia me tornado mais seguro das minhas aptidões e o público acompanhava os meus progressos, começou a luzir o meu futuro. Contratei pessoalmente os professores. Mandei sentar em 5 aposentos enfileirados e aprendi com todos eles simultaneamente na medida que saltava de modo ininterrupto de um aposento a outro. Esses meus progressos, essa penetração por todos os lados dos raios do saber do cérebro que despertava, não nego, fazia-me feliz. Mas também admito, já não o superestimava, muito menos hoje. Através de um grande esforço que até agora não se repetiu sobre a Terra, cheguei à formação média de um europeu. Talvez isso em si mesmo não fosse nada. Mas é alguma coisa, uma vez que me ajudou a sair da jaula e me propiciou essa saída especial, essa saída humana. Existe uma excelente expressão idiomática alemã. Sich in die Busch schlagen. Desaparecer misteriosamente. Cair fora. Foi o que eu fiz. Caí fora. Eu não tinha outro caminho, sempre suponho que não era possível escolher a liberdade. Abranjo com o olhar a minha evolução em sua meta até agora, nem me queixo, nem me vejo satisfeito. A mão nos bolsos da calça, garrafa de vinho em cima da mesa. Estou metade deitado, metade sentado na cadeira de balanço e olho pela janela. Se vem uma visita, eu a recebo como convém. Meu empresário está sentado na antessala. Se toca a campainha, ele vem e ouve o que ele tem a dizer. À noite, quase sempre a representação e tem sucesso, com certeza, difíceis de superar. Se chego em casa, tarde da noite, vindo de banquetes, sociedades científicas, reuniões agradáveis, está me esperando uma pequena chimpanzé semi-mestrada, e eu me permito passar bem com ela à maneira dos macacos. Durante o dia não quero vê-la, pois ela tem no olhar a loucura do perturbado animal amestrado, e isso só eu reconheço e não consigo suportar. Seja como for, no conjunto eu alcanço o que queria alcançar. Senhores, não se diga que o esforço não valeu a pena. No mais, não quero nenhum julgamento dos homens. Quero apenas difundir conhecimentos. Faço tão somente um relatório, também aos senhores, eminentes membros da academia. Só apresentei um relatório.
Ai, sentar aqui mais perto, né? Porque eu não sei o que vocês estão perguntando, tenho até medo. Os caras. Ai! Ai, professor. Tá bom? Agora sim. Ei! Tá bom? Ei! Olá, Fausto. Olha só. Pois é, gente. É isso aí. Pois é. Vocês podem dar pra vocês? Pode, é dois. Você já me viu? Meu amigo Cláudio Mourão. Ei, menino. Tá bom, né? Oh, tá bom. Ô, Gilberto! Esse é o Gilberto. Chafter! Nossa senhora, que prazer de senhor. Pois é. Pois é. Que maravilha. Pois é. A memória de elefante. Não é de macaco. Não, de macaco. Ah, é de macaco. Pois é, gente. Se quiser fazer alguma pergunta para mim, a respeito. É fácil. Senhor, conta um pouquinho sobre direção, né, Leite? Fala um pouquinho sobre uma coisa. O negócio é que cada ator tem um processo diferente. O meu é o seguinte. Primeiro a gente tem que entender o que o autor está dizendo. Depois com a repetição, a gente vai repetindo, até exaustão. Eu costumo dizer do verbo, chama escandir assim. Então é um aumento, uma lente de aumento. Eu vou falando aquele tempo e depois vou cortando. Até fazer das palavras do autor as minhas palavras. Aí já não é mais o autor, sou eu. Porque as palavras já são minhas, já não é dele mais. Então o meu processo de trabalho sempre foi assim. Você entendeu? De entender em primeiro lugar, depois de sentir, decorar, depois de decorar, iniciar. Fazendo, né? Sei lá, uma hora fica bom. De tanto repetir isso. Ah, pois é. As músicas, boa, Dribless. Beleza? Então tá, eu acho que vocês não têm nada para falar comigo, não. Porque assim, eu não sei falar. E essa postura não te matou, não? Não, Não tem. e a academia? A academia não deixa eu ficar. A outra academia, né? A outra academia, exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz, viu, de ter pessoas tão ilustres aqui. Eu assisti Lá naquela leitura, né? antes da direção dele. E agora com a direção. Eu achei impressionante, o que me impressionou foi a questão do gesto. Ah, é verdade. Da Pequenininho, mão, né? O dedão enfiado. É estranho que a gente vai descobrindo. Eu vi mais o macaco e mais o homem. Porque lá foi uma leitura, né? Não tinha uma direção. Então eu fiz minha conta, eu e Henrique, um piano clássico. Então eu fiz uma leitura que todo mundo adorou. Mas era copião. Não tinha nada. E com a direção que matou, meu filho, chega em lugar nenhum sem ter uma direção. Não é? Tá aqui um bailarino que não me deixa mentir. Tem que ter uma direção, uma coreografia, qualquer coisa que eu não tirar. E meu encontro com ele foi sensacional. Eu estava uns 15 anos, 10 anos sem entrar no mercado de trabalho. Talvez por causa do meu comportamento, talvez porque ele escolheu esse texto, que é uma metáfora da minha vida. Entendeu? Então, por isso que foi tão bacana assim. Aí o ex, eu já cheguei a decorar com os cascos. Ele só foi. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Foi moldurando a coisa. Aí ficou bonito. Mas aqui é o seguinte, aqui tem que ser carne e osso, porque não tem cenário. Cenário é um luxo para essa peça. O cenário é um luxo, mas aqui não tem pé direito, não dá para pôr. Tem que passar um monte de perota na sala. Não, o cenário é bacana, tem uma floresta ali. Não é? Não, o cenário foi ótimo. A floresta de macaco. Esse cenário foi especial. Mas tem uma coisa, queria agradecer demais a Inês Cabelo, que foi a primeira pessoa, quando ela era lá
Estúdio 104, que me abriu as portas lá do 104 para me fazer a primeira leitura. Então, a Inês, essa pessoa maravilhosa que está fazendo... Foi sensacional. E assim, agradecer aos meus amigos, as minhas amigas, enfim, todos vocês que mesmo que não são meus amigos, mas se tornaram meus amigos agora. Sabe, na próxima peça. Então tá, gente. Só falar uma coisa, já que você falou isso aí, para mim, eu acho que para a academia também, a sorte, né, de eu estar aqui agora, foi incrível pegar, né, você falou, abriu as portas e tal, foi lindo realmente lá no 104, e é muito bacana isso, ver o que, sei lá, Foi lá 5 e anos, tá- 6, É. tá, não sei quantos anos eu acredito. Muito tempo. Por aí, assistindo, primeiro poder abrigar novamente, e eu acho que para casa, né, para uma academia, trazer esse texto e fazer isso novamente é um prazer enorme, tanto pessoal como gestora e representando hoje, né, aqui essa casa sensacional. Obrigada. Muito obrigado, Inês. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês, viu, gente? Palmas.